Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo ao Conselho dos Conselhos aqui no UOL, o videocast que abre as portas dos conselhos de administração e traz as personalidades da governança corporativa para uma sessão de mentoria coletiva, com dicas, curiosidades e os assuntos mais quentes dos boards aqui do Brasil e também do mundo. Eu sou Carol Conway e hoje eu recebo Cláudia Sender, uma das maiores conselheiras profissionais deste nosso país e de conselhos internacionais também. Cláudia teve uma carreira brilhante como executiva. Trabalhou em consultorias, foi CEO da Latam, foi VP da Whirlpool, que é a empresa dona das marcas Brastemp e Consul, além de outras coisas da trajetória dela como executiva, que ela vai nos contar aqui. Mas o melhor é que, mesmo no auge dessa carreira, ela resolveu mudar de profissão. Se tornou uma conselheira profissional. E hoje ela está em boards como Gerdau, Holcim, Einstein, Telefônica, lá na Espanha, Amigos do Bem e outros. Esqueci algum, com certeza. Esse é o da Embraer. Embraer, gente, olha que avião, literalmente. Cláudia, muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui no Conselho dos Conselhos. Obrigada, Carol. É uma honra estar aqui contigo, poder compartilhar um pouco dessa história, da minha experiência, que eu acho que, enfim, passou por... A minha vida teve muitas histórias ao longo de um mesmo ciclo, e eu acho que é muito legal poder compartilhar. Então, parabéns pela iniciativa de criar esse podcast, que eu acho que é muito útil para quem está começando, para quem ainda está, querendo entender o que é atuar em conselhos, e para quem busca também se atualizar, porque atuar em conselho é isso, né? Depende muito de você e você tem que buscar informação. Então, fica aí o primeiro ponto, que é ser conselheiro requer muita disciplina de automotivação para o aprendizado. É uma profissão. É uma profissão. Cláudia, para a gente começar, então, e a conversa aqui vai ser super corrida, mas super interessante, porque são muitos temas. Vai ser na velocidade do avião, mas a gente vai chegar lá. Para começar, quem é a Cláudia fora dos conselhos, dentro dos conselhos, e quem está no teu board pessoal, aquela para quem você pede os conselhos da sua vida? Muito bem. Eu acho que eu sou a mesma pessoa dentro e fora. Com os filtros, né? A gente modula, porque eu acho que ao longo da minha vida, uma das coisas que eu aprendi é que quando eu tento ser uma coisa que eu não sou, eu faço muito mal, né? Então, eu sempre fui uma profissional muito feminina. Eu nunca conseguiria ser um homem, porque eu ia ser um péssimo homem. Então, eu acho que quando a gente está dentro de uma sala de conselho, a gente precisa trazer tudo aquilo que a gente tem, toda a experiência que a gente construiu, e até coisas que não fazem necessariamente parte da nossa trajetória profissional. Então, eu, por exemplo, corro. Eu corria bem mais do que eu corro hoje. Eu tive uma série de lesões e me machuquei muitas vezes, tive que parar e voltar. Eu tenho muito aprendizado disso. Um dos aprendizados super importantes que eu tive foi uma época que eu tive um problema seríssimo na minha coluna, decorrente de toda essa atividade, e precisei ficar 3 meses no hospital. Tive a sorte e o privilégio de que esse hospital fosse o Einstein, que é uma instituição do meu coração que eu amo, mas foi um período muito difícil. E foi o período onde eu aprendi, por exemplo, que o autocuidado tem que vir antes do cuidado coletivo. E eu levo isso para o conselho. Então, para mim, eu acho que essa segregação de quem você é dentro do conselho, quem você é fora do conselho, é muito difícil. Eu não consigo separar muito. Mas eu sou, então, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou madrasta e eu sou tia, eu sou irmã. Eu sou uma pessoa que ama o núcleo familiar, mas que também tenho muitos amigos, e sou uma pessoa que gosta de interagir, né? Eu aprendo muito, tem aquele teste, né, o MBTI, que a gente vê qual que é a tua característica. A minha característica mais marcante é que eu sou um E, e o E no MBTI, que é o extrovert, é aquela pessoa que se alimenta da energia dos outros. Eu gosto de estar com pessoas, e para mim o conselho é esse momento, é um momento onde eu melhoro o meu pensar, ouvindo de maneira muito ativa o pensar dos meus colegas, do management e das pessoas com quem eu interajo, para trazer para dentro daquele conselho específico o melhor
do que o que eu tenho e do que eu consigo capturar. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu acho que uma característica minha que me ajudou muito ao longo da minha carreira, me ajuda muito hoje como conselheira, é a humildade, né? Que você precisa entender o que você não sabe para poder silenciar um pouco o teu crítico e aprender e poder trazer uma solução melhor. Meu conselho hoje, eu acho que o meu conselho ao longo da vida foi evoluindo muito. Quando eu comecei na minha carreira, eram as pessoas que podiam me dar, né, dicas práticas, técnicas de como eu ia melhorar pragmaticamente no meu trabalho. Ao longo do tempo, foram pessoas que me inspiravam mais a trazer coisas como esse equilíbrio entre minha vida pessoal e minha vida profissional, a usar melhor os meus soft skills, a entender aonde as pessoas me enxergavam de forma equivocada. E foram pessoas muito duras, mas que me ajudaram muito a evoluir. Mas hoje, o meu conselho é principalmente feito de pessoas que eu acho que vivem num mundo parecido, mas que têm opiniões diferentes da minha, porque eu já tenho muita gente que pensa parecido comigo perto. E quem mais tem me ajudado a crescer, Carol, são os meus enteados e os meus sobrinhos. O que eu tenho aprendido com eles sobre uma outra fronteira do mundo, né? Você falou um pouco dos conselhos onde eu tô. Eu tomei uma decisão muito consciente de ir para conselhos de companhias em segmentos famosos hard to abate, né? Cimento, aço, aviação, porque eu tenho um enteado que é super ambientalista. E ele me fez pensar em coisas que eu não pensava antigamente, que eu, honestamente, me envergonho de não ter tido essa consciência antes. Mas ele me ajudou a entender que hoje, na posição que eu estou, eu preciso ter atitudes, eu preciso ter um olhar para esse tema diferente do que eu tinha no passado. Então, o meu conselho hoje, ele vai dos 6 anos aos 80 anos e ele é super diverso mesmo. Que bom. Você me fez lembrar do livro do Kahneman, né? Rápido e Devagar, porque todos nós temos vieses. E se nós ficarmos só perto das pessoas que pensam igual, isso dá um senso de pertencimento, que é biológico, mas, ao mesmo tempo, você perde muito de conhecer quais são os pontos que você pode melhorar e como você pode melhorar o mundo. Então, com certeza é isso. Cláudia, mas o ponto que mais me marcou, lendo a tua trajetória e te conhecendo, foi a quantidade de boards que você consegue fazer a diferença. E eu sei, porque eu tenho minhas fontes, que você faz a diferença nesses boards. E, ao mesmo tempo, essa questão de você ter se tornado uma conselheira muito cedo, né? Uma conselheira profissional. Eu queria começar, então, te pedindo para comentar um pouco, assim, para quem está começando, para quem está nos ouvindo, nos assistindo e fala, putz, eu acho que governança é para mim. Como é a carreira da governança? Como foi a sua decisão? E o que não fazer para tirar esse viés da pessoa que muitas vezes precisa também avaliar o outro lado antes de começar na governança? Legal. Então, acho que o primeiro que não fazer é assim, não resolva entrar para o mundo de conselhos achando que é fácil, que você vai ter uma boa remuneração trabalhando pouco. Eu acho que quando a gente pensa na responsabilidade fiduciária de um conselheiro, a remuneração versus o teu risco, ela nem sempre é um equilíbrio tão bom assim, porque, na verdade, você está colocando o teu CPF aí em nome da companhia que você está servindo, né? Então, eu acho que, assim, primeiro, já passou aquela etapa do conselheiro figurão, que chegava no conselho e só mostrava a sua carinha, dizia que sim, dizia que não, aprovava ou reprovava. Hoje em dia, o que se espera de um conselheiro é muito mais amplo do que isso. É trazer, e aí eu acho que tem muito a ver com o porquê eu fui para o conselho, para essa carreira de conselho. Eu, ao longo dos 20 e tantos anos de carreira profissional como executiva, eu tive experiências muito diversas e muito ricas. Eu passei por estratégia, eu passei por operações, eu passei por marketing, eu vivi muito o mundo do cliente. Depois eu assumi uma empresa muito complexa, né, aviação num país, num momento de muita crise financeira. Não sei quem lembra aqui o que era o Brasil 2013 e 2014, né? Começando o segundo mandato do governo Dilma. Então, assim, momentos de crise econômica muito fortes, com necessidade de reestruturação. Passei por uma fusão muito grande. Então,
apesar de ser jovem, a minha bagagem, a minha mochilinha era bem pesada. Eu já tinha passado por experiências que muitos conselheiros ainda não tinham passado. E eu tinha tido uma experiência como conselheira na Múltiplos, que eu era vice-presidente do conselho, representando o controlador, sem dúvida, mas eu sabia o que era a vida dentro de um boardroom, né? Tanto como executiva, apresentando consistentemente para o conselho, ou como conselheira, né, participando das reuniões junto com o management. Então, eu já tinha alguma experiência, eu já sabia como era esse mundo. Mas a decisão, na verdade, eu em 2019 decidi dar um tempo da minha carreira executiva, eu não sabia ainda muito bem o que ia acontecer, e eu recebi convites para entrar em conselhos super interessantes. Eu entrei muito rapidamente no conselho da Gerdau, no conselho da Holcim, e em janeiro de 2020 entrei no conselho da Telefônica, que eram empresas que eu admirava, que estavam muito focadas no tema que eu falei, né, de estar em indústrias cinza, hard to abate, com desafios enormes, mas, acima de tudo, eu fiz o meu due diligence. Então, eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ligar para uma advogada e falar, vem, me ajuda a entender o que eu preciso saber antes de aceitar esse convite. Então, o que eu tenho que entender sobre essas empresas, o que eu tenho que entender sobre os controladores, o que eu preciso de referência. Então, eu falei com muita gente que conhecia essas empresas e conheciam a dinâmica dentro desses conselhos para saber, primeiro, se as empresas eram sérias e se eu não estava colocando a minha reputação em risco. Segundo, se era um lugar onde eu ia efetivamente poder contribuir, ou se só estavam me convidando para ser mais uma mulher no conselho, ou, né, alguma coisa parecida. E terceiro, se era uma dinâmica construtiva. E aí, eu fiz a minha própria opinião, eu tive nãos também, que eu não quis, né? Mas eu fiz a minha própria opinião sobre se essas eram empresas que eu gostaria de estar associada. Mas eu acho que para quem está começando, né, uma coisa que foi muito importante durante o meu processo de entrevistas foi entender o que a empresa queria para aquele momento no seu conselho e qual é o meu superpoder, né? O que eu trago para a mesa, baseado nas minhas habilidades e na minha experiência histórica, que vão contribuir para esse objetivo da empresa. Então, a Holcim, por exemplo, quando me convidou para entrar no conselho, ainda estava passando pelo resquício da fusão com a Lafarge, tinha sido uma fusão super complicada, eles queriam alguém que tivesse tido essa experiência de ser gestora de uma empresa passando por essa situação. E queria gente com experiência de América Latina. Eu falei, poxa, isso eu tenho. A Telefônica queria pessoas com experiência de serviços na América Latina. Era o que eu tinha acabado de fazer. Então, eu acho que ter esse fit entre o que você traz e o que a empresa precisa é super importante. Porque, senão, depois, ou você vai se decepcionar, porque a empresa não precisa daquilo que você tem para oferecer e aí você se torna menos efetivo como conselheiro, ou você não consegue, né, a empresa ao longo do tempo vai começar a te desvincular porque você não consegue efetivamente contribuir para aquilo que estrategicamente a empresa precisa. Então, para mim é isso, precisa entender o que você tem para oferecer, o que a empresa está buscando, fazer bem feito o teu due diligence e, a partir daí, tem uma dedicação enorme fora da sala de conselho, que é, deixa eu aprender sobre essa empresa, deixa eu entender quem são os principais colaboradores, os principais líderes, como eu posso servir. Eu falo muito nos meus conselhos, eu trabalho para vocês e não vice-versa. O conselho está lá para agregar valor para a empresa, né? Então, esse aprendizado constante e essa disponibilidade que eu acho que você tem que oferecer para a empresa onde você serve são super relevantes para que você seja um conselheiro que faz a diferença. Você já teve alguma situação que esperava-se que você não tivesse governança sobre os processos, mas fosse em algum board, ou teve algum colega em algum board que entendia que a governança era só opinativa e não um trabalho? Então, eu já tive conselheiros assim. Né? Para mim, a melhor definição que eu ouvi sobre o papel do conselheiro, eu vou falar em inglês depois em português, porque para mim ficou muito firme, muito forte na minha cabeça, é challenge from a fundamentally supportive point of view. O papel do conselheiro
é desafiar o management. É desafiar o management, ou a equipe de gestão, a trazer, me prova que os números estão corretos. Você tem um dever fiduciário de garantir que a empresa não está se misrepresenting, né? Não está apresentando números equivocados que vão enganar os acionistas de alguma forma. Então, você tem um dever fiduciário de observância, né? Que está lá, e você tem que garantir que as coisas foram feitas, que as linhas de defesa estão bem colocadas, que os comportamentos são éticos, que a gente está agindo de acordo com a lei. Mas esse é o threshold básico, né? Esse é o primeiro patamar que você fala, não, beleza, eu quero estar nessa empresa porque a gente faz isso, mas você nunca pode descansar, né? Essa parte de compliance, essa parte de garantir que os números estão corretos, a gente vê tanto escândalo por aí, você nunca baixa a guarda nos temas da tua responsabilidade fiduciária. Mas você pode colocar controles que são cada vez mais efetivos para dedicar menos tempo nisso. Mas, para mim, onde um conselho efetivamente agrega valor é ajudar o management a enxergar aquilo que eles não viram. Porque eu nunca vou ser mais especialista em desenhar uma estratégia industrial para cimentos do que o cara que tem este cargo e tem cimento no café da manhã, no almoço, no jantar, e essa é a principal atribuição da vida dele. Agora, o que eu posso fazer é falar, eu vi na cadeia de valor de uma outra empresa, uma aplicação de inteligência artificial para melhorar a cadeia logística, não sei o quê. Como que vocês estão aplicando inteligência artificial? O que referências externas vocês estão trazendo? E é assim que você desafia, trazendo uma visão externa que pode levar o management a pensar em algo que eles ainda não pensaram. Então, eu acho que cada um tem o seu papel. A gente, como conselheiro, tem o papel de desafiar e de trazer uma outra visão, uma outra perspectiva. Mas nunca, jamais, de um ponto de vista destrutivo. Eu já vi conselheiros que achavam que o seu papel era só falar sim, não, aprovado, reprovado, não sei o quê. Eu já tive conselheiros que estavam o tempo todo esperando um passo falho do management para poder ir lá e detonar e falar, tá vendo, vocês não estão fazendo o seu trabalho, e não sei o quê. E isso, no final das contas, não constrói algo que para mim é muito fundamental, e saiu até um report esse ano falando do confidence gap, que é a falta de confiança entre conselho e management. E quando isso se instala, fica muito disfuncional. Porque o conselho atribui a si uma função de auditor, praticamente. Então, fica lá só auditando tudo que a equipe de gestão faz, mas não dá o próximo passo de efetivamente agregar valor. Só aprova aquilo que é apresentado ou reprova aquilo que não quer que vá para frente. E eu acho que isso é muito pequeno, é muito limitado. Então, eu acho que ainda existem conselhos que funcionam assim. Eu acho que ainda existe muito espaço para criar melhor essa confiança entre management e conselho, mas eu vejo isso como algo natural para empresas que vão avançando na governança conseguir construir. E por isso que eu acho que quando a gente fala do relacionamento chair-CEO, ter essa química avaliada pelo conselho como um todo na hora de nomear ambos, né? Porque tomara que você não tenha que trocar os dois ao mesmo tempo, mas entender que se já tem um CEO, você vai trocar chair, essa química precisa levar em consideração e vice-versa, porque senão a governança fica muito disfuncional e isso pode ter consequências importantes para a empresa. Tantas coisas, tantos tópicos, né? Nós estávamos discutindo aqui, inclusive, como fazer tantos tópicos de governança caberem em tão pouco tempo. Então, vou conter o FOMO, a ansiedade aqui, Cláudia. Mas, assim, e daí, nesse teu ponto, já te pergunto sobre pessoas, sobre o lead, mas você já foi a primeira mulher em algum conselho? E qual a diferença que você fez, que você sentiu como uma colaboração concreta nos boards por ter diversidade? Para a gente sair um pouco dessa coisa de tem mais diversidade, tem menos diversidade. Vamos falar da experiência e da colaboração concreta. Legal. Eu sou a primeira e única mulher ainda no conselho da Gerdau. Tenho certeza que a gente vai aumentar essa diversidade, mas eu acho que, além da diversidade de gênero, que eu acho que sim, a gente traz uma perspectiva diferente. Eu acho que a gente traz discussões, assim, do tipo... tem um outro conselho também que a gente estava discutindo, por exemplo, extensão ou não de licença maternidade e tal. E aí eu falei, mas e a licença maternidade? E o benefício creche para homem?
para colaborador homem e não para mulher. Mas não, mas aí fica todo mundo olhando com cara de ET, né? Não, mas você está falando do homem? Eu falo sim, porque a hora que o homem que está empregado, pode colocar o seu filho na creche, a mulher pode trabalhar também. E vocês não pensaram nisso. Então, e obviamente, eu acho que em todos os mapas, uma das coisas, eu estou em vários, eu lidero a maioria dos comitês de pessoas das empresas onde eu estou. E uma das coisas que a gente fala muito é de como hoje em dia está difícil atrair colaboradores para algumas funções. Então, poucas pessoas hoje, né, num Brasil de praticamente pleno emprego, têm a aspiração de trabalhar perto de um alto forno. A mesma coisa na construção civil. E isso não é uma coisa brasileira, isso é uma coisa global. Então, quando a gente olha o mapa de risco de pessoas, o primeiro risco que aparece em todas as empresas que eu estou é falta de mão de obra qualificada. Seja para trabalhar no alto forno, seja para trabalhar com inteligência artificial, seja para trabalhar com segurança do trabalho. Assim, you name it, você pode escolher qualquer área. E aí você fala assim, mas por que a gente ainda não está trazendo mais mulheres para as áreas técnicas? Por que a gente olha... A Telefônica aqui no Brasil tem uma iniciativa maravilhosa, que são as mulheres de fibra, que são as mulheres instaladoras de fibra que entram na sua casa fazendo um trabalho maravilhoso. As mulheres não ficam com medo, né? Ficam mais seguras de abrir a porta das suas casas para uma outra mulher instalar. E aí o índice de qualidade, de assertividade, é tudo maravilhoso. Na Holcim, a gente tem um programa que chama Women on Wheels, que são mulheres que dirigem betoneiras. E elas têm maior pontualidade, maior qualidade, maior satisfação dos seus clientes. Então, assim, uma mulher no conselho, ela traz esses desafios. E eu não acho que os homens não tragam porque são machistas, ou porque... É porque eles não veem. A gente não vê aquilo que a gente não enxerga. Sim. Né? Então, eu acho que sim, eu tenho certeza absoluta que eu trago pontos de vista diferentes, mas não só do ponto de vista de gênero. Minha carreira, ela é um pouco heterodoxa, né? Dentro de conselho, você tem muita gente que veio da área de finanças, muita gente que veio de general manager, né? Então, gente da área jurídica. Mas você tem pouca gente que veio da área de marketing e clientes, que foi uma parte importante da minha formação. Então, eu tenho muito mais foco em entender o cliente, né, e falar de produto, de inovação, do que a maioria dos conselheiros que vieram de uma outra formação. E eu acho que essa diversidade de pensamento, ela é muito importante, ela agrega valor e ela constrói uma solução melhor, né? Então, eu acho que em várias das empresas ou organizações onde eu estou, ter essa visão do teu cliente final, seja uma ONG, que você fala assim, não, como que a gente vai melhorar a educação pública no Brasil? E como que eu vou garantir que o prefeito que contrata o professor para a escola pública está satisfeito com a formação que a gente dá para esses professores? Faz sentido ou não faz sentido? Então, você traz um outro olhar, que é o olhar do teu cliente, não só do teu balance sheet, do teu P&L. E eu acho que isso muda o jogo. Kahneman está presente nessa nossa conversa aqui. Com certeza, ele estaria muito feliz de te ouvir falar sobre toda essa questão dos diferentes pontos de vista e como eles agregam. Cláudia, eu vou voltar ainda na sua resposta sobre a conexão entre o chair, né, o presidente ou a presidente do conselho, e o CEO ou a CEO, para te pedir para comentar um pouco daquele tema que está começando a surgir agora, ou deste tema que está começando a surgir agora, que é o tema do Lead Independent Director, ou Senior Independent Director, que basicamente é a ligação, para fazer essa ligação, essa conexão dá mais certo ou mais liga. Conta pra gente o que é isso, o que você tem visto e para onde você acha que esse tema vai e se vai. Legal. Aqui no Brasil eu tenho visto muito pouco ainda, né? Na Europa, nos conselhos onde eu estou, a gente tinha em 2, agora a gente só tem em 1, porque um deles não se fez mais necessário. Na Holcim, a gente teve uma época um Lead Independent Director, porque o chair não era independente. E aí, a gente, quando ele foi eleito, dentro do comitê de governança, a gente decidiu que fazia muito sentido ter um Lead Independent Director, porque o CEO virou chair, para keep checks and balances, né? Para garantir que você está ali monitorando aquilo que tem que ser monitorado, inclusive com um presidente do conselho que não era mais independente. Então, era super importante para garantir, para ser um mediador, entre aspas, na relação entre management, chair, então o CEO e o chair, mas também
entre os conselheiros independentes e o chair. Então, na Telefônica, por exemplo, a gente tem um lead independent director, porque também o chairman, lá tem uma posição combinada de chairman e CEO. E aí é super importante que o conselho tenha um ambiente seguro, estéril, você dá o nome que quiser, sob a liderança de alguém mais sênior, para conseguir trazer preocupações, alertas ou tá tudo bem, né? E conseguir ter esse cheque junto com o management, porque senão o management não tem válvula de escape, né? Se o management reporta para alguém que não é independente e não tem um independente para poder levar temas de conflitos, temas de coisas que não estão funcionando, aí você deixa uma coisa meio hermeticamente fechada e podem aparecer surpresas que você não quer que apareça. Então, eu acho que o Lead Independent Director, ele tem esse papel de fazer a ponte entre independentes e chair e a ponte entre management e conselho sem a interferência de um chair quando ele não é independente. Ele fala ou ela fala com minoritários também? Como é que funciona isso? Cada empresa tem a sua forma de atuar. A gente, da forma, pelo menos no desenho das empresas onde eu estou, a gente não fala, até porque, a não ser que um minoritário peça para ter um interlocutor, não necessariamente é uma boa prática, pelo menos eu acho, né? Então, tem diferentes opiniões aqui, mas eu acho que você ter um conselheiro diretamente falando com os acionistas, pode criar, não é que cria, mas pode criar assimetria de informações. Então, tem que ser tudo muito coordenado para você garantir que as mesmas informações estão sendo passadas para todos os acionistas simultaneamente. Senão, você cria assimetria de informações e isso pode ser muito prejudicial. Então, eu acho que definir claramente os papéis é muito relevante quando você está falando de governança. Eu vou chamar aqui um tema porque é super importante para quem está entrando nesse mundo, né? Como CEO, eu falava muito em nome da Latam. E quando eu entrei no conselho da Holcim, depois de um tempo, eu sou Young Global Leader pelo Fórum Econômico Mundial, me convidaram para participar de um painel sobre descarbonização, não sei o quê, e queriam falar da Holcim como um best practice. E aí eu escrevi para o chair, falei, olha, fui convidada, não sei o quê, eu adoraria poder falar em nome da companhia. Aí ele me respondeu assim, você pode falar sobre a companhia, informações públicas. Você nunca fala em nome da companhia. Só quem fala em nome da companhia sou eu, CEO, Investor Relations. Aí ele me passou a lista. Ele falou, e isso é porque senão você se expõe e você expõe a companhia porque você tem o tempo todo informações privilegiadas. Então, você só pode falar sobre coisas públicas e você fala em nome da Cláudia, você não fala em nome da empresa. E aquilo, para mim, foi super importante para entender o meu papel. Que ele é muito mais da porta para dentro, e eu, obviamente, sou uma embaixadora das companhias que eu acredito da porta para fora, mas eu tenho que tomar muito cuidado para nunca falar, para nunca transmitir informações privilegiadas, porque aí eu estou cometendo um crime, né? Então, eu acho que isso também é super importante para quem está atuando em conselhos, tomar muito cuidado com o seu dever de confidencialidade. Com certeza. Esse tema também dá outro episódio aqui, porque confidencialidade é algo bastante importante também na era da IA. E aí eu vou recomendar, você falou de Young Global Leader, nós tivemos o Ronaldo Lemos aqui falando também de governança, a era da IA, então fica a dica também para explorar esse tema nesse episódio. Cláudio, eu queria agora focar no que você disse, que você está liderando muitos comitês de pessoas, né? Também falando de IA, né? A IA agora é a era das pessoas, porque a IA vai fazer muitas coisas que as pessoas não querem fazer. E eu vi uma pesquisa, acho que foi ontem, falando justamente sobre o outro lado, né? As pessoas estão com medo de perder o emprego pela IA e, na verdade, quando você vê alguns estudos de chão de fábrica, você deve saber bem, né, que a IA pode ajudar as pessoas a fazer essas tarefas mais perigosas se elas tiverem um bom treinamento. Mas, sem mais delongas, conta pra gente como o comitê de remuneração se tornou o comitê de pessoas, o que você tem visto. E eu já sei que você está fazendo muita diferença, por exemplo, nos comitês de pessoas, especialmente na Embraer. Conta pra gente como é que estão as coisas, o que é o comitê de pessoas atualizado, que não é mais o comitê de remuneração só. Eu acho que
a minha experiência ao longo desses anos me mostrou que, no final, é tudo sobre pessoas. Você pode ter a melhor tecnologia do mundo, você pode ter o melhor processo do mundo. Se você não tiver as melhores pessoas nas posições certas, não vai dar certo. E eu já vi pessoas espetaculares, super competentes, dando errado porque elas entraram com a atitude errada ou porque elas estavam na posição errada, e empresas super boas sem a capacidade de atrair os talentos que elas precisavam mesmo. Então, para mim sempre foi uma prioridade estar dentro do comitê de pessoas, porque eu acho que é aonde as empresas vão conseguir construir a sua longevidade. Também acho que é porque é aí que a gente vai conseguir ver a diversidade acontecer de verdade, que a gente vai conseguir avançar como sociedade em temas tão importantes como o tema racial, como o tema de gênero. E se você não tem gente ali dentro daquela mesa, sentada naquela mesa, dentro daquela sala, pensando dessa forma, a empresa muito dificilmente vai conseguir avançar nesses temas. Então, para mim, sempre foi uma prioridade estar no comitê de pessoas. E eu acho que, sempre vai ter uma parte que é remuneração, né? Então, o comitê de remuneração, ele é super relevante. Por quê? Porque você precisa garantir que as pessoas estão sendo remuneradas de forma justa, você precisa garantir que elas não estão sendo excessivamente remuneradas em relação aos seus acionistas ou ao valor gerado para a empresa. Tem diversas formas de você fazer incentivo de executivos que podem ser muito boas. Hoje a gente já viu que pode ter os famosos unintended consequences, né? E aí estão aí todos os escândalos corporativos para mostrar para a gente como que um pacote mal desenhado de remuneração executiva pode gerar consequências muito nocivas, não só para a empresa, mas para o ambiente onde elas atuam. Então, eu acho que esse continua sendo um componente chave, muito relevante, muito importante. Mas acho que ao longo do tempo, e até com essas novas gerações que estão entrando na força de trabalho, ficou claríssimo que as pessoas já não querem mais trabalhar só pelo seu salário. Tem que ter um propósito, tem que ter uma cultura que seja acolhedora, né? Você tem que se sentir bem no ambiente que você está. Você precisa ter perspectiva, você precisa perceber que você vai ser promovido um dia, que você tem a oportunidade de crescimento. E aí a gente começa a falar de gente, a gente começa a falar de pessoas, a gente começa a falar, então, quem que eu trago na base? E como que eu garanto que essas pessoas vão crescer dentro da base de maneira ética, de maneira justa, sem gap de salário entre gêneros ou entre raça. Então, todas essas coisas começam a ganhar um corpo muito maior. Aí você fala assim, não, tá bom, mas, gente, a gente também impacta o nosso entorno, né? Aí você começa a falar de direitos humanos, aí você começa a falar da tua responsabilidade social, aí você começa a falar de não sei o quê. E na Embraer hoje, por exemplo, que é um exemplo, a gente tem um comitê de pessoas, ambiental, social e governança. Então, os temas de governança, que eu acho que, no final das contas, é meio que ponto de partida, você podia chamar só de comitê de governança, porque dentro de governança está tudo isso que eu falei. Então, a gente hoje olha todos esses temas de maneira conjunta e, ao longo do ano, a gente vai trazendo essa visão muito mais estratégica. Então, como o Brasil hoje tem um gap de engenheiros muito relevante. O Brasil não forma engenheiro suficiente em metalurgia, na Gerdau. A gente não tem engenheiro de Minas e metalurgia suficiente para o futuro da companhia aqui no Brasil. Então, como é que a gente não vai olhar para as mulheres engenheiras? Ou como é que a gente não vai incentivá-las a fazer engenharia? Então, a gente a Embraer tem um programa espetacular que são não é mais colegial, né? Ensino médio. Os colégios, o high school da Embraer. E a gente consegue, dali, formar um monte de gente que vai para a faculdade, que vai fazer engenharia e depois vem trabalhar na Embraer. Então, quando você fala em estratégia de pessoas, você tem que olhar lá atrás. O Einstein, hoje, tem a sua faculdade de medicina, que a gente espera com muita, né, a gente tem muita esperança no coração que sejam os médicos que vão entrar no Einstein e ser os grandes médicos do Einstein do futuro. Então, você começa a ter problema de formação, você vai lá e resolve na raiz. Então, eu acho que os comitês, eles têm obrigação de trazer essa visão mais ampla, como eu falei, né? Uma das coisas que eu implementei nos comitês é olhar o mapa de riscos da área de pessoas. Uhum. E isso não é uma prática comum, não é uma prática que está super disseminada. Então, eu acho que quando você começa a olhar para remuneração, depois para retenção, depois para pessoas, e como tudo isso se junta, você ganha um corpo maior.
o que você tem visto nos comitês de pessoas em relação a esse tema de IA? Porque eu dei palpite aqui, mas eu queria te ouvir. Os comitês de pessoas, eles já trazem isso? É algo que vai ficar para o ano que vem, para os próximos anos? Como é que você tem visto? Não, acho que IA está em todos os conselhos onde eu estou, está borbulhando, né? Não só porque a gente quer aprender, mas porque a gente quer implementar o mais rápido possível para não ficar para trás. Porque se você for menos inteligente que os seus concorrentes, eles vão comer o seu almoço, né? Então, eu acho que em todas as empresas, a gente está avaliando iniciativas de implementação de inteligência artificial em várias áreas. Recursos humanos é uma delas. Então, assim, tem muitas coisas sendo aplicadas. Desde usar a inteligência artificial para você identificar gaps de remuneração entre gênero. Então, você vai lá e você coloca, você vê gente, né, mesma função, tempo de casa, sai ali um relatório imediato das coisas que você tem que corrigir, depois de tendência de o que você tem que fazer. Então, eu acho que esses são temas mais do dia a dia. Tem outras coisas que, assim, deixa eu olhar as tarefas que eu tenho dentro do meu, né, da minha equipe, o que cada um desempenha, o que vai ser automatizado, o que me sobra e o que me falta. Porque se a IA for aplicada na sua maior potência, da forma como a gente tem ouvido, né, antes de ver, a gente está ouvindo, vão nos sobrar milhares, mas vão faltar centenas, né? Vão faltar centenas de programadores, de gente pensando em interface, gente pensando em usabilidade, mas vão nos sobrar milhares de pessoas que fazem tarefas repetitivas. Agora, como você ressignifica e requalifica esta massa populacional e como você garante que você tem acesso aos melhores talentos, é algo que a gente tem discutido. Então, a gente olha e fala assim, bom, hoje o tamanho da nossa força de trabalho é esse daqui. Se for aplicado nas funções, a gente vai precisar desse daqui. Então, como que a gente garante que essas pessoas estão sendo requalificadas para poder fazer outras coisas, ou para que a gente possa internalizar funções que são feitas fora, ou que a gente possa crescer sem crescer o número de pessoas, ou, se for inevitável, como a gente garante que a gente usa o turnover natural. Então, dentro dos comitês de pessoas, a gente tem esse tipo de discussão mais estratégica sobre IA. As aplicações puras a gente discute dentro do conselho, principalmente. Aí é muito mais o que você vai priorizar, o que você vai testar primeiro. E aí a gente olha uma ou outra aplicação dentro do comitê de pessoas. O ponto é que não dá mais para também não acumular pessoas com IA. Acabou. Então, acabou de começar. Exato. Então, é um tema que bom saber que vocês estão discutindo também. Eu sou otimista em relação à IA se ela vier com governança, porque aí a gente consegue direcionar ela para o que serve à humanidade, assim como os conselhos. Cláudia, outro tema muito interessante dos conselhos e que, infelizmente, nós temos um dado um pouco complexo ainda no Brasil, é o tema da sucessão das CEOs. Acabou de sair uma pesquisa do IBGC que metade dos conselhos não falam de sucessão de CEO. O que você acha disso? Você concorda? O que você tem visto? E o que você recomenda? E se você tem algum caso que seja emblemático para mostrar qual que é o risco de não ter o óbvio, que é um copiloto para o piloto que possa tocar uma companhia se algo acontecer com o primeiro ou se o primeiro precisar de uma ajuda. Legal. Essa não é uma conversa fácil, né? Porque todo o comitê de pessoas que eu entro, a primeira coisa que eu faço é cadê o plano de sucessão, né? Porque eu acho que a principal responsabilidade de um conselheiro, depois daquelas básicas fiduciárias de observância, é garantir que a empresa tenha o melhor CEO que ela precisa ter, ou o mais adequado, e que esse CEO ou essa CEO tem o melhor plano de sucessão que ele ou ela podem ter. E quando eu falo de plano de sucessão, eu não estou falando de um, né? Porque quem tem um tem nenhum. Você precisa ter pessoas em desenvolvimento para que possam assumir essa cadeira. E a conversa não é fácil, porque quando você começa a falar de plano de sucessão, eu me lembro um dos conselhos, quando eu entrei no comitê de pessoas, eu falei, então tá, cadê o plano de sucessão? Aí o CEO olhou para mim e falou assim, mas você já está querendo me demitir? Você mal chegou? Eu falei, não, longe disso. Mas se você não começa a preparar o seu CEO, o seu sucessor, no dia que você assume a cadeira, você está atrasado. Porque
Pode acontecer de a sua esposa ser transferida para a Austrália e você resolver com ela. Pode acontecer de você ganhar na loteria e falar, nunca mais quero trabalhar. Eu nunca gosto da opção que você vai ser atropelado, né? Então, eu acho que... Gostei. Exato. Então... Mais leve. Então, eu acho que se você não tiver... Então, primeiro, eu acho que o conselho tem que fazer consistentemente uma boa e profunda avaliação do seu CEO, porque quem é bom hoje pode não ser bom para o contexto que você está daqui a um tempo. Tem CEO que é muito bom para turnaround. Tem CEO que é muito bom para conseguir fazer a empresa ter melhorias marginais, né, ano a ano. Tem gente que não consegue fazer tudo. Tem gente que está mais presa num modelo. Então, assim, o CEO que foi muito bom no momento, talvez não seja no outro. É muito contextual mesmo, né? E eu acho que fazer essa avaliação de performance contextualizada, não só porque se você é boa hoje, você vai ser boa para sempre, eu acho que é muito relevante, nem todos os conselhos fazem isso. Mas eu acho que estar preparado para a sucessão é parte da gestão de risco. Porque você pode perder o teu líder número 1. E se você não tiver ninguém no teu pipeline, você vai ter que fazer uma sucessão assodada. Né? A Holcim foi um exemplo onde a pessoa que era o chair assumiu como CEO por um tempo porque eles não tinham plano de sucessão. E aí foram para o mercado e trouxeram o CEO que depois foi um sucesso absoluto, foi super bem e levou a companhia para novas alturas. Mas foi uma sucessão muito corrida e feita de uma forma que não tinha ninguém, colocaram o chair. É uma crise. É uma crise, sem dúvida. Então, eu acho que fazer planos de sucessão com tempo te propiciam duas coisas que são muito favoráveis para a empresa. Primeiro, nutrir talento interno. Fazer a sucessão usando os talentos internos faz com que você promova pessoas que já conhecem a cultura, que sabem como a empresa funciona, que entendem quais são os fatores críticos do negócio, ou seja, vão hit the ground running, vão começar já numa velocidade muito mais alta. E você gera uma motivação dentro das pessoas que elas podem crescer, que não vai ser sempre alguém de fora que vai vir para assumir esse cargo. E a segunda coisa, você consegue desenvolver, porque você conhece as pessoas, você consegue desenvolver as habilidades dessa pessoa ao longo de um tempo mais esticado, ao invés de trazer alguém no mercado que você sempre está tomando um risco. Então, você consegue falar assim, poxa, mas a Cláudia, ela é muito boa de gestão, mas ela não é boa de comunicação externa. Então, em que papel a gente vai colocar ela nos próximos 2 anos para que ela tenha a possibilidade de desenvolver esse talento que lhe falta e que é crítico para ser CEO, para assumir a cadeira de CEO. Então, eu acho que você ganha tempo de qualidade para fazer esse desenvolvimento, que é um luxo e que você não tem quando você traz alguém de fora e joga ali na piscina e fala agora nada, né? Então tem que aprender a indústria, tem que aprender sobre a empresa, tem que aprender sobre a cultura. Então eu acho que é um processo que tem que ser endereçado a partir do primeiro dia que o CEO é promovido e que tem que ser revisitado consistentemente ao longo dos anos. A gente, em algumas empresas, 2 vezes por ano, olha o mapa de sucessão e faz acompanhamento do plano de ação de cada um. Cada potencial sucessor tem um plano de ação. Então, Carol, eu vou colocar numa posição assim, vai fazer um curso de não sei o quê, a gente quer que ela represente a companhia externamente fazendo não sei o que lá. Então, você faz um plano proativo para que a pessoa tenha a capacidade de demonstrar que ela tem essas qualidades. Não, e é tão lógico que na prática, algumas empresas que têm uma cultura que não tem isso, para mudar é difícil. Mas é tão óbvio que até para o próprio CEO ou para a própria CEO não sofrer tanto de síndrome da solidão, você colocar essa questão, a pessoa fica menos pressionada. Só que tem que desapegar, né, do comando e controle. Sem dúvida. Cláudia, ainda sobre esse tema, eu sei que você já falou bastante, mas como nós estamos terminando o ano, se alguém está pensando em colocar uma agenda para reflexão do plano de sucessão no próximo ano, você recomenda alguma coisa, algum benchmark, alguma companhia que quem está nos assistindo possa se aprofundar para ver a diferença que fez? Eu acho que Harvard tem muitos cases de sucessão que vale a pena. Tem um case que é o case da Mastercard, que foi uma sucessão que foi muito bem pensada, né? Olhando lá para fora. Então, eu acho que tem muitas publicações. Eu recomendo dar uma olhada nos cases que Harvard publicou, porque tem benchmarks bem interessantes ali. Agora, eu acho que
não existe um caso único. A sucessão é muito contextual. E eu vou usar uma analogia que os canadenses falam sobre o hockey, né? Não é where the puck is, it's where the puck is going to be. Você precisa pensar que se você quer que uma sucessão seja feita daqui a 3, 5, 8 anos, onde a empresa vai estar? O que a gente não consegue prever, né? Mas a gente consegue desenhar dentro do plano estratégico o que a gente espera que sejam os desafios. E como você prepara as pessoas que estão ali para garantir que elas estão se desenvolvendo nesses atributos. Porque eu realmente acho que a gente está vivendo um mundo tão louco, que muda com uma velocidade tão maior do que antigamente, que se a gente não preparar as pessoas para o futuro e a gente ficar pensando, eu gosto da Carol porque ela é assim, ela se comporta dessa forma, ela... Né? E você tentar achar uma cópia da Carol, você vai falhar. Então, não é porque você tem um CEO bom, uma CEO boa, que você precisa ter a cópia dela no futuro. Talvez você precise de pessoas com atributos e capabilities diferentes. E falando em futuro, conta pra gente, o que você viu esse ano nos conselhos e como você está vendo o ano que vem? Eu sei que é um exercício difícil, mas como é o último episódio do ano... Tenta fazer esse balanço de como foi seu ano e o que você está esperando para frente. Esse ano foi um ano de muita surpresa, né? Se acordar com tarifa, de repente, 50% dos seus produtos vão estar mais caros no teu principal mercado consumidor no dia seguinte. Como que você arruma o teu supply chain para garantir que você vai conseguir trazer também matéria-prima sem ter todo esse impacto. Então, assim, eu acho que esse foi um ano de solavancos meio definidores, assim, né? Life-threatening para algumas companhias. Por outro lado, eu acho que... Eu não espero que o ano que vem seja mais calmo. Eu acho que a gente ainda vai continuar tendo, talvez até mais surpresas. Não sei se tão grandes, espero que não. Mas a gente vai ter mais surpresas. E eu acho que uma das coisas que eu tenho visto dentro dos conselhos é como a gente consegue trabalhar com mais agilidade. O conselho tem um desafio que é a frequência com a qual a gente se encontra, né? E o tempo da empresa é o tempo da empresa, não é o tempo do conselho. Não é que dá para você esperar a próxima reunião, dependendo da frequência com a qual você se encontra, não é que dá para você esperar mais 3 meses para tomar uma decisão, para ter uma deliberação. Então, eu acho que uma das coisas que eu tenho visto e que eu acho que vai ser muito a tônica daqui para frente, não sei se só no ano que vem, mas daqui para frente, é como o conselho pode ser mais ágil, como os processos podem ser mais ágeis, como que a gente pode conseguir ajudar o management ou estar próximo do management com uma frequência que não aumenta tanto, né? Porque você não quer fazer o trabalho deles, mas de forma que você não paralise ou congele decisões importantes ao longo do ano, né? Então, isso é uma tendência que eu tenho... Está ganhando, né, um pouco mais de... Eu acho que foi muito forte durante o Covid. Aí deu uma acalmada, esse ano voltou. E eu acho que a partir de agora a gente vai precisar aprender a trabalhar de maneira menos burocrática e engessada. E usar mais o conselho. Usem os conselhos. É tão bom poder ter com quem... debater também, né? Eu acho que o conselho, no fundo, ele também... faz um papel de mentoria, vamos dizer assim. Óbvio que uma mentoria de C-level é uma mentoria high. Mas, assim, você poder debater aquilo com quem está em várias companhias, está vendo vários CEOs, enfim, somos apaixonadas pela governança, ponto. Cláudia, nós estamos chegando ao final do nosso programa e tem uma coisa que, para a gente, é muito interessante, que é o repertório. Então, a gente tem um bloco aqui que chama Te Dou um Conselho. Vale filme, livro, música. O que você faz para ter um repertório fora do tema da agenda e construir um pouco mais dessa visão de mundo que traga tudo junto? Primeiro, eu tento falar com muita gente, né? Então, assim, eu adoro ouvir think tanks, ou, né, participar de fóruns onde pessoas que têm profundidade em algum tema vão me ajudar a entender algo que é relevante para mim, direta ou indiretamente, mas que eu vou conseguir aprender algo que vai expandir o meu olhar. Porque o que eu sempre tenho medo é do groupthink, né? E que você vai entrar naquele túnel e aí você só enxerga
aquilo que a empresa está te passando, ou aquilo que está dentro da indústria e você não consegue olhar para fora. Então, eu acho que tenta entender, né, dos temas que são relevantes para as empresas onde você atua, ou que são importantes para você pessoalmente, entender aonde que você pode se aprofundar em alguns temas, porque tem que ter profundidade mesmo em alguns temas. Se ficar muito raso, você não consegue contribuir. E eu acho que a gente precisa ter o tempo de digerir isso daqui para fazer as conexões. Para fazer as conexões do que você está vendo aqui. Então, assim, eu brigo muito nas empresas que me mandam material do conselho com pouco tempo de antecedência, porque eu gosto de ler o material e digerir, e pensar. Aí eu volto e dou uma olhada de novo, não releio tudo de novo, porque às vezes é muita coisa, mas eu dou uma olhada porque é nessa hora que eu consigo fazer as conexões. Então, assim, para mim, né, uma dica de repertório, eu acho que eu leio publicações muito mais mundiais do que locais, então eu gosto, né, do meu jornal brasileiro, tal, não sei o quê, mas eu tento ter um ponto de vista mais amplo. Porque eu acho que a gente, no Brasil, ainda é muito fechado. E olha pouco para as tendências que podem nos ajudar a trazer um olhar diferente para cá, para dentro. Então, como que está avançando um tema aqui, como que está andando ali. Então, é muito interessante hoje ver, por exemplo, como que o tema ambiental ou o tema social está sendo tratado nos Estados Unidos, diferente da Europa, diferente da Ásia. Então, como que tudo isso vai se misturar na Coqueteleira Brasil e influenciar o que vai acontecer aqui. Então, eu gosto muito de ler publicações internacionais, porque me ajudam muito. Então, eu leio muito o Financial Times, eu leio muito o Wall Street Journal, porque eu acho que são publicações que me ajudam a ter, pelo menos, uma referência do que está acontecendo lá fora, para poder trazer para cá essa reflexão. Mas, para mim, dentro do repertório, a gente precisa ter o tempo da reflexão e da conexão. É muito importante a gente conseguir digerir tudo aquilo, porque a gente é muito alimentado de muita informação. Conseguir digerir tudo aquilo que a gente recebe para poder fazer as conexões e as pontes que vão abrir o nosso olhar para o novo. O famoso ócio criativo também, Exato. né? Já diria Domênico De Masi. Cláudia, esse episódio é muito especial para nós. Primeiro, por ter conseguido fazer um match de agenda para te trazer aqui. Então, obrigada. Em dezembro, como a gente estava falando, né? Essa loucura que a gente não tem tempo para as conexões, mas deu tudo certo. Então, muito, muito obrigada pela tua mentoria coletiva de hoje. Viva a internet, que a gente consegue ler o Financial Times, o Washington Post, qualquer jornal que a gente queira, qualquer um, pela internet. Então, agradeço ao UOL. E muito obrigada a você que nos assistiu, que nos ouviu. Um bom fim de ano. Não se esqueça de curtir aqui no YouTube do UOL. Aperta lá, seguir, que você vai ser notificado quando vier um novo episódio. E seguir as redes do Conselho dos Conselhos, no Instagram, no LinkedIn e no Spotify. Muito obrigada e até o próximo episódio. Boas festas e beijo para todos. Uau!